sejam bem-vindos a mais uma live. Como vocês estão? Já vou aproveitar aqui para encaminhar para meus coleguinhas. Sejam todos muito bem-vindos. Quem for entrando aí na live também, aproveita e encaminha para os seus amigos poderem participar aqui com a gente. Vou dar um tempinho aqui pro pessoal entrar. Quem não sabe encaminhar, a gente fica do lado direito embaixo aí. É bem facinho, tá bom? Já copia o link aí também. Cadê meu assistente, Mikael Sato? Pra copiar o link e mandar nos grupos. Ai, ai. E pra quem for entrando, sejam muito bem-vindos. Só um pouquinho que eu já adiciono o Alan aqui. Vamos lá. Acho que ele ainda tá no WhatsApp. Oi? Oi, Sara! Olha quem tá aqui, a lindinha. Sara, filha do pastor. Da pastora Elis Regina e do pastor Saulo. Seja bem-vinda, minha linda. Como é que vocês estão por aí? Vou adicionar o Alan, aí você... Gente, quem tiver aí, encaminhe pros seus amigos. A gente vai aprender um tema bem legal, tá? Bem interessante. Cadê? Se der certo. Vira a câmera, amigo. Como que faz isso? É que nem story. Aê! O Deu gênio das certo. Seja lives. bem-vindo, pastor Alan. Tudo bem com você? Tudo bem, obrigado. Deixa eu só arrumar minha câmera aqui. Tá. Gente, olha, já vai encaminhando a live para os seus amigos também poderem participar. Hoje nós teremos mais um tema, né, dos 23 passos para um 2023 abençoado. Só espera um pouquinho. Micaela, faz favor para mim. Deixa aqui e liguar. Eu tô aqui no quarto do meu irmão e tá calor, começou a dar calor aqui agora. Micaela está mandando um abraço para o Alan. Obrigado, Micael. Um abraço para ti também. Tamo junto, amigo. Escutou, né? Ele tá aqui. Ó, gente, então aproveita para encaminhar agora aqui no começo da live, encaminhe para os seus amigos, só para dar um tempinho o pessoal entrar. E quem for entrando, sejam bem-vindos. Hoje eu tô aqui com o pastor Alan, meu amigo, esposo da minha amiga maravilhosa, que já participou aqui com a gente, né, da Linda! live. Beijo Ah, para Luana. apaixonado. Olha, Alan, hoje ela te denunciou, ela colocou no stories que você trocaria ela por umas mulheres lá, não sei se você viu. A cara dele hoje, ele não viu isso O ainda. Neymar, o O Neymar, Neymar, o Messi. O que é eu isso? dei Não é risada aqui verdade, lá não, não é hoje. verdade, não. É Não toca verdade, não, né, não. Alan? Não, se afasta desse pecado aí, irmão. Ai, ai, muito bom. Quem não viu a live com a Luana, a gente volta, tá bom? Entra aqui no meu Instagram que tá salvo para vocês irem lá acompanhar, porque também a gente falou sobre um tema muito legal. Bom, então, já quero começar agradecendo você por ter topado participar, dizer que eu gosto muito da sua família, eu amo vocês, vocês moram no meu coração e tô muito grata a Obrigado, Deus por você tá participando aqui com a gente. obrigado, Evelyn. Eu que agradeço pela Gente, oportunidade de falar aqui, né? Um espaço para a gente estar colocando nossas ideias à mesa. Tema polêmico hoje, hoje nós vamos aprender muita tema coisa bem, legal. algo que não tem sido, não tem É sido verdade. Bom, por muitos hoje em dia, mas é necessário nós debatermos esse assunto. isso é É um verdade. Pouca assunto, gente hoje tem falado, né, a respeito. sim, sim, e assim, é um tema extremamente necessário nos dias de hoje, né? É verdade. Ô, Bom, Evelyn, então pra deixa eu gente só já cumprimentar começar. aqui. Ah, tá, O pode falar. Emerson, o Emerson, valeu aí por entrar na live. Tem uns amigos meus aqui até do Maranhão acompanhando a live, Olha, né? sejam todos bem-vindos. Que Deus abençoe vocês. Já aproveita e caminha para mais gente participar aqui com a gente. É, Evelyn, ó, você fazer uma live comigo aí, você estourou já, você viu, né? Você já tá em Ah, outro arrasou. estado já. Não é fora do país, né? Internacional, é lá do Maranhão. Sim. Não, isso aí não é Tô brincando. verdade, não. Ai, ai.
Então vamos começar? Brincadeira. Gente, é o seguinte, para Vamos. quem quiser saber um pouco sobre a história que nós vamos focar hoje, ela está escrita lá em Josué 7, tá? Nós iremos falar hoje sobre Acã. Às vezes a gente passa por essas histórias da Bíblia, a gente lê e fala, interessante, mas não para debater e entender a profundidade daquela passagem que a gente está lendo. Então, desde o começo, quando eu trouxe essa ideia de trazer as lives aqui para o Instagram, era justamente isso. Era a gente pegar uma coisa que já, né, uma história narrada na Bíblia, que a Bíblia toda é importante, mas a gente focou por temas, né? E aplicar nas nossas vidas, né? Tem sempre aí o objetivo porque a Bíblia, na verdade, ela fala sobre nós, né? Muitas das vezes a gente gosta de ser comparado mais com os personagens vitoriosos, né? Sei lá, Davi, a gente gosta de se comparar assim, mas nem É. sempre nossa vida realmente é nessa Só vitória. situação, nessa vitória, Uma então. boa E parte eu hoje nós vou vamos falar passando pela prova. E hoje nós vamos falar sobre um personagem que muitas vezes né, eu me vejo nele no quesito de tipo assim, sabe o que é certo e mesmo assim a gente vai lá e comete o que é errado. E aí a gente viu que o resultado não foi bom. Então, justamente hoje, a ideia é a gente aprender isso e não repetir os erros que ele um dia, né, lá na vida dele, acabou cometendo. Então, para começar, então, eu queria que o Alan comentasse um pouco dessa história, resumisse um pouquinho de como que foi e aí a gente vem aplicando para as nossas vidas os pontos chaves da história que a gente vai aprender hoje. Beleza? Então, gente, o Akan, ele é um cara que conseguiu aí marcar a história dele com uma negatividade extrema. Ele, já vou começar a introduzir a história dele aqui. Ele era, a Bíblia relata pouco sobre a vida pessoal dele, quem que ele era propriamente dito no contexto social, né? Porém, a Bíblia fala que ele era filho de carne, que era filho de Zabdi, que era descendente de Zerá, e que era da tribo de Judá. E essa é a única coisa boa que a Bíblia fala sobre ele. O resto é só ladeira abaixo. É uma história completamente trágica que ele deixou marcada ali. Isso não quer dizer que a vida dele foi somente tragédia, né? Mas o que a Bíblia relata, infelizmente, é somente essa parte. Então, para entender a história do Acã, é muito importante que nós entendamos que Deus ele tirou o povo de Israel da escravidão, 400 anos no Egito, né? Vagaram mais 40 anos pelo deserto. E quando eles chegaram à beira do Rio Jordão, que fazia divisa ali daquela parte em que eles estavam, com a terra prometida, Deus mandou eles atravessarem. E ali tinha uma cidade muito forte que tinha por nome Jericó. Essa cidade, Deus disse o seguinte: destruam completamente essa cidade. Não deixem nada, nem vida, nem bens, nada. Eles só tinham que pegar todo o ouro, prata, bronze, objetos para ser usado no templo do Senhor. E essas coisas deveriam ser consagradas ao Senhor. Então, o que, que acontece? Deus ele deu essa ordem e falou para o povo de Israel não deixar nada e não pegar nada de despojo daquela cidade para si. Então, o que, que acontece? O povo de Israel, tem uma exceção aí. A Raabe, que era, a Bíblia classifica como uma prostituta que vivia naquela cidade, Deus falou, poupem Raabe, porque abrigou os espiões, né? Os espiões Sim, que de lá na frente ela Israel. tem a genealogia de Aham, Jesus, né? É uma história sim, linda também. é. Isso aí é algo maravilhoso, mas que a gente não vai ter tempo de debater Não vai agora. É ter algo, tempo. gente, é extraordinário. Na linhagem de Jesus é só gente detonada que foi sendo recuperada Pior. pelo Senhor Deus. Então, assim, mas isso é outro assunto. Então, o que, que acontece? Deus falou para poupar Raabe e todos os que estavam na casa dela. Diante disso, o que, que acontece? Deus mandou o povo marchar, eles foram lá, 6 dias marcharam, destruíram Jericó. E aí que entra o porém da situação, é aí que entra o Acã, né? O Acã, um cara muito inteligente. Por que, que eu digo que ele é inteligente? Porque ele deu conta de pegar escondido prata, ouro e uma capa muito cara e escondeu e ninguém ficou sabendo. Então, tipo assim, ele era um gênio do mal, né? Então, Usou é, estratégia para o mal. ele usou a inteligência dele, a sagacidade para o mal. Então, o que, que acontece? O Akan, ele cobiçou
ele cobiçou aquelas coisas quando ele viu a barra de ouro lá, que fala que pesava mais ou menos meio quilo, ele mesmo disse isso. Ele viu a capa babilônica, também se interessou muito. E aí a gente entende que ele não era um cara que tinha essas coisas, né? Então, quando ele viu aquilo, ele viu o que a gente vê às vezes no nosso dia a dia, uma oportunidade de se dar bem na vida, só que infelizmente fazendo o que não agrada ao Senhor. E nós, como cristãos, acabamos não optando por essa opção, porque a gente já viu que o Acã não se deu bem. Mas ele, infelizmente, optou por essa opção, pegou os objetos que deveriam ser consagrados ao Senhor e colocados no templo do Senhor. Então, olha a infração que ele cometeu contra Deus. Né? Além dele quebrar um pacto que Deus tinha feito com Israel, ele roubou do que era do tesouro sagrado do Senhor. Então, ele pega aquele tesouro, e vamos colocar um ponto e vírgula aqui na história dele, e vamos passar para outra parte da história. Alguns dias depois, o povo de Israel, eles tinham acabado de entrar, conquistado Jericó, e eles agora iam conquistar uma cidade chamada Ai, que era uma cidade muito pequena, como referência, né, comparado com Jericó. E o que acontece? Josué mandou os espiões de Israel, né, que Israel também tinha lá os agentes secretos, né? Ele mandou os agentes secretos de Israel ir lá fazer, espiar a terra e tal. Eles foram espiar a terra e voltaram e falaram pro Josué o seguinte: Josué, é o seguinte, lá nossa, é pão e mel lá, vai ser fácil. Aí você manda só uns 3.000 homens, não precisa do nosso exército inteiro, não. A cidade é pequena, muito pequena, nós conseguimos conquistar Jericó, né? Cidade referência, é um polo, e então aí vai ser muito fácil. Então, o que acontece? Só que eles não sabiam que eles já estavam sem a presença de Deus. O que fez eles conquistar Jericó não foi a força deles, foi a presença de Deus. Então, eles já estavam ali sem a presença de Deus, foram e quebraram a cara. A Bíblia fala que eles foram perseguidos por aí. E dessa tragicidade que aconteceu ali, acabaram morrendo 36 pessoas. E então, Josué, como líder daquele povo, não entendendo a situação, né, o que acontece? Ele foi, rasgou as vestes, se cobriu de cinza, né, que era um ritual, vamos chamar assim de ritual, que acontecia quando alguém queria se humilhar na presença de Deus, ou lamentar a morte de alguém muito querido, ou lamentar algo trágico que acontecesse naquela época. Né? Então ele foi, se vestiu, rasgou as vestes, né, se cobriu de cinza e lamentava. Então Deus vendo aquilo, outras pessoas, claro, lamentaram junto com ele, né? Porque ele pensava o seguinte: ele pensou, nós conquistamos Jericó, mas agora nós perdemos para Ai. Então, assim, a nossa imagem vai ficar queimada, os outros reinos vão ver, né? Que a gente é muito fraco, porque uma cidadezinha, uma vila colocou a gente para correr, então eles vão cair matando para cima da gente. Né? Mas Deus, né, que é maravilhoso, chegou para Josué e falou: Josué, por que você está abatido aí, Josué? Levanta a cabeça. É o seguinte, vocês perderam porque Israel pecou contra mim. Veja bem que quem pecou foi Acã, mas Deus ele generaliza, porque ele não quebrou um pacto que ele fez com Deus, quebrou um pacto que Israel fez com Deus. Aí dando continuidade, Deus falou o seguinte: agora você vai lá, você vai chamar todas as tribos de Israel. Ele chamou as tribos de Israel. Aí Deus falou: você vai lançar a sorte sobre as tribos, depois você vai lançar a sorte sobre as famílias, e depois sobre os homens de cada família. Então eles lançaram a sorte, ele fez exatamente como Deus mandou. Lançou a sorte, caiu sobre Judá, de Judá, lançaram a sorte das famílias, caiu sobre a família de Zabdi, né, que é descendente de Zerá, e então eles lançaram a sorte, chamaram todos os homens daquela família, lançaram a sorte, e a sorte caiu sobre Acã. Vamos chamar de o azar, caiu sobre ele. Então o que acontece? A sorte, né, foi a maneira que Deus usou ali para revelar aquela situação, caiu sobre Acã. Então, Josué chega para ele e fala: Acã, o que você fizeste? Conte tudo e não esconda nada.
Aí ele foi contar tudo isso que eu falei para vocês aqui, que ele entrou na cidade, que ele pegou o ouro, que ele escondeu na tenda dele. Então, Josué pediu para as pessoas irem lá desenterrar, eles desenterraram, estava lá o ouro, a prata, a capa. E o interessante que, só para complementar aqui, o Akan ele ainda fala, eu olhando para a capa, eu fiquei deslumbrado, eu fiquei apaixonado pela capa, eu fiquei Usa a palavra apaixonado até cobicei, né? Cobicei obsei, os. ele sentiu uma atração ali, é coisa que a nossa carne sente, né? Coisas que não é espiritual. E ele acabou sentindo atração e cedeu a essa atração e acabou cometendo um pecado. Infelizmente, né, para o azar de Acã, aquela época não era como a época que nós vivemos hoje, que um cordeiro já foi sacrificado para salvar a nossa vida, a saber, esse cordeiro é Jesus Cristo. Naquela época, eles tinham uma punição mais severa. Ele foi punido com a morte por causa desse pecado, né? Então, a história do Acã na Bíblia, infelizmente, se resume a essa tragédia, né? É só um resumo. Claro que se Exatamente. você pode estudar um pouco mais também, você vai perceber coisas, Sim. lições maravilhosas na história deste homem. Exato. E aí nós aprendemos, ao longo quando a gente lê esse capítulo, que nem eu falei para vocês, tá lá em Josué 7, a gente vê alguns pontos, né, que até cheguei a pontuar, encaminhei eles para o Alan, que se parecem muito com a nossa vida, né? E aí nós vamos começar agora a aplicar isso para nós. Uma das primeiras Uhum. coisas que eu consigo observar nessa história, né, uma das importantes lições é que muitas vezes o nosso pecado ou os nossos erros nos afastam da vitória. Gente, Jericó era uma cidade muito maior. Então, a chance deles terem derrotado Ai realmente seria muito fácil, que nem você falou, né? Era mamão com açúcar ali, muito Sim, tranquilinho. com Eles tinham certeza. derrotado uma cidade muito maior porque o poder de Deus estava com eles. Então, o fato de ter o pecado, em que o próprio Deus o descreve como anátema, quando a gente vai procurar o que significa anátema, o significado é maldição, vergonha e condenação. Então, esse erro de Acã, que prejudicou todo aquele povo naquele momento, foi o que realmente afastou eles da vitória. Eles poderiam sim ter conquistado, né? Aquela cidade. E às vezes eu fico pensando nas nossas vidas, isso às vezes também acontece. A gente fica falando, eu não sei por que, que não, nada dá certo na minha vida. Não sei se você já ouviu pessoas falarem assim, às vezes até a gente acaba falando, se não fala, pelo menos pensa, né? Não verbaliza, mas passa uma hora ou outra na nossa cabeça. O que está acontecendo? Então a gente tem que procurar a raiz do problema. Qual que é o anátema que está nos impedindo de garantir a nossa vitória? O que nós temos feito que está contra a vontade de Deus, porque a vontade de Deus foi muito clara para eles quando eles entraram em Jericó, né? O que era para ter sido feito. E eles acabaram perdendo ali uma guerra simples por conta disso. E uma das coisas, Alan, que eu acho muito interessante é que a gente, quando fala sobre pecado, a gente acha que é só aquelas coisas assim muito absurdas. Roubar, matar, adulterar. A gente só pensa nisso, né? Quando pensa em pecado. Sim, com E meu certeza. pai ele costuma comentar que assim, 1 quilo de veneno e um Uma pedacinho de dose, veneno continua sendo veneno. com E certeza. a gente, às vezes, erra e falha, não é nos pecadões, né, que a gente pode descrever assim, mas nas pedrinhas pequenas. Quando a gente está andando nos nossos caminhos do dia a dia, nem sempre a gente não tropeça nas grandes, porque a pedra grande a gente vê e desvia. Mas se não se Aham. cuidar nas pequenas que fazem a gente cair, né? Se Sim, quiser Evelyn, comentar um e pouquinho o sobre. pecado grande, por ele gerar um escândalo, a gente acaba sentindo vergonha de cometê-lo. Então é mais difícil. Mas os pecados que são como o que a Cam fez, que a gente pode maquiar, esconder, colocar uma máscara e tá tudo de boa, esses infelizmente são os que nos destroem, né? Assim, Evelyn, você falou que muitas vezes nossos pecados e erros, eles nos afastam da vitória. O que que acontece? O que que é o pecado? Você consegue definir aí pra gente o que que é o pecado? Pode descrever aí, pastor Acan. Ô, pastor Um- Alan, Uma, falei errado. Ixi, meu Deus do céu. Tá repreendido. Então, o pecado, ele é algo que nos afasta de Deus. Você vê em Isaías capítulo 9 lá, capítulo 59 lá fala o seguinte:
Os braços de Deus não são tão curtos que não possam alcançá-lo. E os seus ouvidos não estão prejudicados ou agravados de tal forma que ele não venha vos ouvir. Aí ele fala assim, mas as suas maldades, em algumas traduções falam mais os seus pecados, outras falam que essas coisas, elas nos afastam de Deus. São o pecado, a nossa maldade, né? A nossa rebelião contra Deus, essas coisas que nos afastam de Deus. Eu gostaria de deixar uma coisa aqui bem clara para todos que estão assistindo aí, é o seguinte, a única coisa que pode te afastar de Deus é o pecado. Não existe nada no mundo que pode te afastar de Deus. E é o seguinte, não importa se você perder suas duas pernas, se você perder seus dois braços, sua capacidade de analisar as coisas, sua capacidade de pensar, sua capacidade de glorificar Deus com sua boca, sua capacidade de ouvir a palavra, nada. Tudo que acontecer contigo, com o teu corpo, nessa vida, se você perder tuas riquezas, se, se acontecer qualquer tragédia na tua vida, não vai impactar no teu relacionamento com Deus. Mas a partir do momento que você deliberadamente, isso é uma definição de pecado também, é você resolver desobedecer a Deus de forma deliberada, de forma voluntária, né? Você mesmo se dispor a desobedecer a Deus. Isso é uma das definições do pecado, porque nós não somos obrigados a pecar. Deus ele coloca os dois caminhos. Ele fala, vai por aqui, vai por aqui. Se você escolher por aqui, beleza. As consequências, elas irão. Mas voltando aqui. Então, assim, a única coisa que nos separa, Evelyn, do amor de Deus, do relacionamento com Deus, é o pecado. É a única coisa que Deus abomina realmente. Deus ele não abomina a pobreza, ele não abomina você não ter saúde. Essas coisas, ele sabe que são consequências lá do chamado pecado originário, né? Original, são coisas que nós adquirimos com a desobediência de Adão. Então, todas essas coisas elas não nos afastam de Deus, mas o pecado nos afasta. E vale ressaltar aqui, dentro desse contexto que você falou, que o pecado e os nossos Deus nos afastam da vitória, foi o que afastou o povo de Israel da vitória naquele momento. Porque, assim, perceba que a Bíblia, ela não fala que Deus, ele lutou contra Israel. Deus, ele simplesmente fala assim para Josué, quando ele aparece para Josué, quando ele está lamentando, ele fala, eu não subi com eles porque Israel pecou. A Bíblia não fala com essas palavras, mas tem uma palavra que dá a entender isso, que Deus, ele não subiu com o povo, ele fala que não subirá, alguma coisa assim, enquanto o povo não se reconciliar com ele. Ou seja, o simples fato de eu me afastar de Deus já me faz um derrotado. Eu não preciso que Deus coloque empecilhos, que ele fique colocando obstáculos. Só dele não estar comigo, eu já perdi. Entendeu? É como aquela frase que as pessoas usam bastante. Se você tiver Deus, você tem tudo. Isso é verdade. Se você tiver Deus, você tem tudo. Às vezes a gente acha que não tem muita coisa, que está faltando muita coisa. E realmente pode estar faltando coisas que venham nos proporcionar uma vida difícil naquele momento. Mas se Deus estiver com a gente pode ter certeza que Ele vai cuidar de nós. E uma coisa que também, eu até anotei aqui, primeira coisa, Deus ele não nos fez para viver derrotados, gente. Né? Inclusive é um outro tópico que eu anotei importante, porque a gente observa que na hora que Josué se humilha, que mostra, né, que com uma certa reverência, que nem você falou, que eram as questões dos costumes que eles tinham, né, quando sofria alguma situação, alguma adversidade, o próprio Deus fala para ele, levanta, né? Então isso já nos mostra o quanto Deus se importa com as nossas vidas, a ponto de falar, não é deitado, não é prostrado que eu te quero. Eu te quero um vitorioso. Então, o fato do povo ter perdido ali não era o que Deus queria para eles. Deus queria para eles a vitória, né? Eles perderam por conta de uma consequência de um erro do próprio ser humano. Gente, o nosso relacionamento com Deus funciona da seguinte maneira: se alguma coisa que dá errado nesse relacionamento, a culpa nunca é de Deus, a culpa é nossa. Nós é que É, falhamos. Ele nunca falha com a gente. Evelyn, eu tenho até um pensamento muito polêmico, né? Assim, tipo, eu tenho as ideias que às vezes Manda ver. eu nem falo muito, né? Mas assim, ó, por exemplo, você vê
uma coisa que me deixa muito intrigado, né? Eu vou usar essa palavra, intrigado. Me deixa intrigado hoje é que as pessoas têm uma frase que está na moda, pode ser até sem que você concorde com ela, muitos que estão assistindo aí concordem também. Ó, o Noah tá chutando aqui o meu suporte, gente. Faz parte. Então, é uma frase que diz assim: Ah, você não aceitou Jesus? Foi Jesus que te aceitou. Você já viu essa frase? Já Cara, ouvi. ela é linda demais, velho. Ô, Noah, amor, tira ele. Evelyn, desculpa. Não, tudo bem. Criança. Então, essa frase, ela é linda demais. Olha só, ela emociona quando você fala: Ah, não é você que aceita Jesus, é Jesus que te aceita. Ela remete aos nossos problemas, aos nossos defeitos, às nossas falhas, às nossas fragilidades. Só que o que é o problema dessa frase, para mim, no meu entendimento? Ela coloca Deus numa posição em que ele ainda não nos amou. Consegue entender? Coloca como Sim. se Jesus tivesse ainda que dar um passo, sendo que ele já deu o passo. Ele já se colocou, ele já está batendo na porta. É nós que temos que abrir, é nós que temos que aceitar ele. Então, assim, é o que você falou. Deus, ele quer nos ajudar. Ele quer nos abençoar. Gente, ele quer que todo mundo se salve. Ele já aceitou todo mundo. Ele aceitou todo Se ele mundo. não Somos nós quisesse, que porque ele mandou recusamos. o filho dele. Por quê, cara? Olha isso. Evelyn, olha, isso aqui, ó, inclusive o pecado, ele é tão absurdo que assim, ó, se você pega Jesus, ele é o maior presente que nós recebemos. Ontem nós tivemos o Natal, infelizmente o Natal ele como eu posso falar, é mascarado com presentes, com Papai Noel. Eu vejo pessoas na balada se drogando, fazendo coisas erradas e desejando Feliz Natal. Ou seja, as pessoas desejam Feliz Natal, parabéns, Jesus, fazendo tudo que ele diz que ele não gosta. Né? Mas beleza, vamos deixar isso para lá. Então, assim, o que acontece? Eu falei que é polêmico o tema. Jesus, ele é o maior presente de todos, né? Voltando ao nosso raciocínio aqui. Gente. Jesus ele é o maior presente de todos. Deus, imagina, você que é pai e que é mãe, você pega seu filho, tem um cara lá que ele foi condenado à morte, você fala assim, eu vou deixar meu filho morrer no lugar desse cara. Aí você vai lá, coloca seu filho executado. Aí depois você fala assim pro cara, meu filho morreu por ti aí, pode sair dessa prisão, pode sair, pode vir pra vida. O cara fala o quê? Não quero sair não. Cara, você deu seu filho e o cara tá falando que não quer, ele não quer ser salvo? Imagina. É a situação de Deus. Deus, ele deu o filho dele para que nós fôssemos salvos. Não é que ele vai dar, ele já deu o filho. Já deu. Entendeu? Não tem mais como ele voltar atrás e dizer, não, então se vocês não querem, eu não vou dar. Não tem, ele já deu. Então agora só resta nós aceitar. Então, assim, realmente Deus ele não quer que nós sejamos derrotados, ele quer que nós sejamos vitoriosos, ele está batendo na nossa porta, ele quer nos ajudar. Só que nós precisamos realmente abrir as portas e aceitar a ajuda dele. Né? Sim. E muitas das vezes a gente se pergunta, que nem eu falei no começo, muitas vezes a gente quer saber, né? Ah, mas por que isso da minha vida? Por que não vai pra frente? Por que que, sei lá, não arrumo o emprego que eu quero? As coisas que eu sonho? E assim, gente, a Bíblia, de capa a capa, ela tá cheia de respostas para mim. Eu acho que tem uma frase muito interessante que é: não importa a pergunta, Jesus é a resposta. E aqui nessa história a gente vê novamente que Deus não deixa de responder para Josué o que realmente aconteceu. Porque ele poderia simplesmente ter optado por não responder a Josué. E vida que segue, eles iam continuar lá, né, tendo que enfrentar, né, as lutas e tudo mais, mas o próprio Deus, além de responder o motivo, olha, é um pecado, tem alguma coisa errada, ele ainda lança para eles as estratégias, que foi inclusive o que você comentou, sobre lançar a sorte, né, para ver aonde que estava o erro. Então, quando eu observo isso, eu vejo quanto Deus nos ama, ao ponto de que ele nos traz todas as estratégias de como ter uma vida bem resolvida. A Bíblia hoje em dia é que essas respostas pra gente. Isso não quer dizer que a gente não possa ouvir a voz de Deus. Inclusive, eu sou prova viva de que um dia Deus falou comigo audível, que eu olhava e procurava quem era. Deus fala ainda, né? Mas Uhum. muitas das vezes você não consegue ouvir, mas também não abre a Bíblia para ler.
não busca as palavras que ele já escreveu lá, que usou homens de muitas datas diferentes, mas que todas as palavras se unem, né? Não existe diferença, é Jesus de Gênesis a Apocalipse. Então, às vezes, a gente fica questionando, a gente tem muitas essas coisas de questionar, mas não busca realmente a nossa verdadeira resposta que vem de Deus. Nem sempre a resposta que vem de Deus para as nossas vidas é boazinha, porque Deus não foi tranquilo com eles ali. Ele falou: ó, vocês pecaram. E é por isso que vocês estão pagando o preço. Vamos lá resolver esse problema, mas o erro está aqui dado. Então Deus nunca nos deixa sem respostas, né? Ela foi inclusive um dos pontos que eu comentei aqui. Sim, Deus ele sempre nos responde, com certeza. E assim, você falou da Bíblia, a Bíblia ela é nosso manualzinho de fabricação, né? Eu acho, cara, eu fico maravilhado. Eu acho que é a melhor definição da Bíblia é o nosso manual de fabricante. Se você fizer o que está ali, sabe, o carro não vai quebrar, você não vai fundir o motor. Se você fizer as revisões certinho ali, mantém teu relacionamento com Deus, vai dar certo, vai dar certo. Só que assim, Sim. a gente precisa acreditar em Deus, Evelyn. Porque assim, fugir do pecado, né? O nosso tema aqui é se afastar do pecado. Não é fugir é uma palavra negativa, né? Mas é se afastar do pecado. Então, assim, se afastar do pecado é manutenção preventiva, né? Isso é uma coisa que nós devemos fazer porque nós somos fracos para o lado do pecado, mas somos fracos, vírgula. Porque assim, por que o Acã pecou? Eu acho legal a gente ler a Bíblia desse ponto de vista dos porquês, sabe? Por exemplo, por que ele pegou ouro? Se ele fosse um cara, por que Josué não pegou o ouro e por que ele pegou? Qual que é a diferença dos dois? Deus ama um a mais que o outro? É porque um é líder e o outro não é? Se você parar para pensar, essas coisas acontecem ainda hoje. Por que os cristãos vivem uma vida tão atoladas no pecado e por que outros conseguem vencer? E assim, ó, é uma coisinha tão simples, se chama relacionamento. Ao mesmo tempo que você tem o pecado te afastando de Deus, você tem a dedicação à vida espiritual te alimentando e te aproximando de Deus. Se o Acã tivesse estudando a palavra de Deus, se o Acã tivesse orando, conversando com Deus, você acha Deus ia ser o melhor amigo dele? Você acha que Deus ia falar para ele, não pegue, e ele ia pegar? Então, assim, essas coisas são as coisas que nos afastam de Deus, né? Que nos deixam fracos e suscetíveis ao pecado, né? Então, assim, mas é muito importante que nós tenhamos que nós sejamos sagazes, né? Que nós tenhamos a intenção de se afastar do pecado, né? Que nós não venhamos brincar, porque você se converteu, teu espírito é novo, tua vida em Cristo é nova, você, como pessoa espiritual, morreu, mas a tua carne, ela está viva, se ela E for o inimigo das alimentada nossas demais... almas lança oportunidade, né? Ah, O mas diabo ele não brinca de ser diabo. A oportunidade para pecar ele vai te dar. Você pode ficar consciente disso. essas oportunidades que o diabo lança, a gente tem que vencer. Só que aí a gente tem que pensar também que a gente não pode ficar caçando oportunidade, né? Que tem gente que Isso é além do diabo verdade. lançar, ele já tá Tem gente caçando, que né? está caçando, né? Evelyn, Ah, vamos lá, né? Eu falo muito, se deixar, se tem um deixar eu outro falo muito. tópico que eu coloquei aqui que fala sobre o que Deus manda eles fazerem. A primeira coisa que Deus manda eles é santificar-nos. Então, o que eu vejo como isso? Deus nos quer ver limpos. E logo em seguida o próprio Deus fala: tire o anátema. Ou seja, tirar mesmo o pecado ali, né? Exterminar. Tanto que vocês sabem, como o Alan contou a história aí, o que aconteceu com Acã, né? Foi condenado ali, morreu por um erro que ele cometeu. Então, quando fala sobre santificação, entra no que você estava comentando aqui agora, sobre o fato da pessoa buscar o espírito. Até eu gosto muito de uma história que as pessoas comentam, né? Sobre quem que vai viver. Tem dois cachorros, né? Não sei se já ouviu essa Uhum. história. O cachorro Não. que é o espírito e o cachorro que é a carne. Quem é que sobrevive? É aquele que você alimenta.
Ah, Então, sim, já quando vi. o próprio Deus fala sobre santificação, é alimentar o nosso espírito, né? As coisas de Deus, uma vida de santidade. Quiser falar um pouquinho sobre isso? Então, Evelyn, é aquela história, né? Tinha um cara que ele apostava nos cachorros para brigar, né? Tinha os cachorros que brigavam lá e ele apostava. Aí eles pegaram o cachorro e deixaram 2 semanas comendo bem pouco. Ele ficou magro e teve outro que eles deram alimento essas 2 semanas. Só que nos últimos 3 dias eles inverteram, né? Aí eles pegaram e deram comida para o que estava fraco e deixaram de alimentar o que estava forte, que aparentemente estava bombando, né? Aí o que que acontece? Todo mundo errava na aposta, porque todo mundo apostava no cara, e é o que acontece que no cachorro, né? E é o que acontece, infelizmente, hoje, né? A gente olha para pessoas que se fala, cara, tá aqui espiritualmente. Mas às vezes, tipo, o espírito dele já não se alimenta, ó, já tá fraquinho, fraquinho. Então, assim, é muito interessante. E o pecado, ele é muito prazeroso. O pecado, não adianta você falar que é ruim, porque se fosse ruim, ninguém cometia, né? A, a fruta do. Eu ia chamar de maçã. A fruta do Jardim do Éden, que deu origem ao pecado no mundo, ela não era algo desprezível aos olhos, não era algo que parecia ruim, não era algo que era ruim. Ela era ruim na sua essência, mas ao paladar, provavelmente ela era uma fruta gostosa de comer. Então, assim, o pecado, ele tem esse prazer, né, que ele te dá momentaneamente, embora na sua essência ele seja ruim. Eu lembro de uma história que o pastor Alan Brizotti conta de um estudo feito nos Estados Unidos. Eles colocaram ratos dentro de uma caixa e eles colocaram um potinho com ração e eles colocaram eletrodos, né, nos ratos. E quando eles apertavam um botão, aqueles eletrodos descarregavam, davam descargas de prazer neles. E tinha o pote de ração do lado. Acredite se você se quiser, todos os ratos morreram de inanição, de fome, porque ficaram o tempo inteiro apertando o botão do prazer. Infelizmente é isso que acontece com o pecado. Se você ficar apertando o botão do prazer, do pecado, o tempo inteiro, você vai morrer espiritualmente, você vai ficar desfalecido. E aí, infelizmente, a Isso Bíblia aí. classifica o destino como morte eterna, né? Mas a gente está aqui Sim. falando isso, não quero deixar lá pesada, né? A gente está falando isso para que você conserte essa área da sua vida que você precisa consertar, que você entenda que o prazer, ele não vale mais que as coisas eternas, que o prazer eterno que você vai sentir quando você estiver com Cristo na glória, comigo, com a Evelyn, com Abraão, com Isaac, com Amém. Jacó e todos os que É isso aí. fizeram e fazem a vontade de Deus. E aí, gente, só para a gente dar aquela concluída, eu sei que, né, a gente ainda falaria um pouco mais, eu só quero juntar esses últimos tópicos aí, que foi o fato de que quando, né, encontraram, né, as coisas com a Cam, que descobriram que ele que era o motivo, que ele vai levado para a morte, uma coisa que eu acho muito importante é que não morre só a Cam. Josué não fala só, vamos matar só o Acã. Não, É, é toda a casa dele, é toda a família dele. Isso para mim eu acho que é sim, uma das coisas mais fortes que a Bíblia me traz, porque eu penso, a gente às vezes pensa, a vida é minha, eu faço o que eu quiser da minha vida, né? Eu pago minhas contas. Já escutei tantas vezes alguns comentários e na verdade as nossas atitudes, elas não refletem apenas a pessoa da Evelyn, mas aqueles que me rodeiam, a minha família, né? Sei lá, os meus amigos. A gente tem até, inclusive, um ditado tão falado, né? Que é: me diga com quem tu andas, que eu direi quem tu és. Porque muitas das vezes uma pessoa ela é capaz de causar um mal estendido para quem convive. Então, quando nós, né, decidimos ter uma vida que não agrada a Deus, às vezes as consequências elas não vêm só para a gente, mas também para nossa família, né? Às vezes a pessoa deixa, sei lá, de buscar o Senhor, não orienta dentro de casa. E às vezes as consequências não vêm na pessoa dela, mas de filhos que acabam não obedecendo, que saem do caminho do Senhor, né? Então, muitas das vezes, essas consequências, elas não estão só ligadas para a gente, mas principalmente a nossa família.
que é algo tão importante. E aí que a gente consegue observar qual que está sendo a raiz do problema na sociedade hoje em dia. Porque uma sociedade ela é composta de várias famílias, mas nem todas essas famílias vêm estruturadas, justamente porque lá atrás, né, ou no convívio dia a dia, as pessoas não buscaram, né, uma mudança de vida, não buscaram se afastar do pecado. E as consequências elas são ali por todo mundo que o rodeia. Mas, que nem o Alan falou, toda essa live hoje é um dos passos para que você possa, no próximo ano, colocar em prática uma vida afastada daquilo que não agrada a Deus, para que não venha a ter essas consequências que nem teve na vida de Acã, né, Alan? É verdade, é. E é muito interessante a gente falar também, né, que a gente falou bastante da derrota de Israel, do pecado de Acã, Uhum. mas a gente tem que falar também que eles foram vitoriosos depois. O próprio Deus não Sim. precisou mais dos agentes secretos irem lá de novo na cidade de Ai. O próprio Deus Uhum. falou: pode subir. Já limparam, né, purificaram o povo, podem subir que eu darei a vitória a vocês. E Deus ele pediu para que Josué conduzisse todo o exército e realmente eles levaram o exército ali e conquistaram a cidade. Só que aqui, Evelyn, é uma coisa top. Porque é o seguinte, Deus disse assim, agora vocês podem pegar tudo. Peguem ouro, peguem terra, peguem tudo, gado, tudo que vocês quiserem. Ou seja, cara, o Acã só precisava ter tido um pouquinho de paciência. Porque ele ia ter o ouro, ele ia ter a prata, ele fazia parte do povo de Israel e Deus ele prometeu essas coisas para o povo de Israel, né? Ele prometeu uma terra que emana leite e mel, não uma miséria. Então, assim, na próxima cidade que é a cidade de Ai, Deus falou, pode pegar tudo para vocês, entendeu? Então, assim, aquelas pessoas foram vitoriosas e pegaram ouro, prata, tudo que elas queriam ali, porque era o momento de acontecer, entendeu? Então, assim, eles foram obedientes antes e agora Deus deu a vitória para eles, porque eles fizeram a vontade de Deus. E o É próprio isso Deus aí. E o próprio Deus E traçou a que estratégia de como eles iam vencer a cidade de Ar, né? Ele falou, vão pela parte de trás, surpreendam. Ele traçou o plano para eles. Então sim. Deus é maravilhoso. O nosso Deus é um Deus vitorioso, gente, né? Tudo isso a gente, é bom a gente concluir falando realmente isso, você colocou bem posicionado, que eles conquistaram depois, eles conseguiram, né, conquistar a cidade. Mas tudo dentro da vontade de Deus, tudo depois de eliminar, tirar aquilo que era o anátema, né? Aquela maldição que estava sobre eles pelo fato daquele pecado de uma pessoa, né? Mas, enfim, eu quero agradecer, Alan, por você ter topado participar dessa live aí. Eu sei que a gente ia ficar conversando muito mais. Eu sei que é um tema que nem você falou, rende, né? Sim, polêmico Mas demais. é, vai ficar salvo aí para quem não assistiu ao vivo, ter a oportunidade de aprender um pouco mais. Como o Alan falou, eu também quero repetir aqui, todo né, esse estudo, esse momento nosso aqui de aprendizado, é justamente como um exemplo, porque eu sempre falo, a Bíblia ela é repleta de exemplo. Acho até interessante quando as pessoas falam que o inteligente aprende com o próprio erro e o sábio com o erro dos outros. Então, que a gente possa usar de sabedoria e olhar o que não fazer, porque a Bíblia também tem um monte de história do que não fazer, né? Não só do Exatamente. que fazer. E então, que a gente traga como lição para as nossas vidas isso também. Ver que vale muito mais a pena a gente ser vitorioso com aquilo que Deus quer para nós, da estratégia que Deus traça para a gente, sem sair daquela linha da obediência que Ele nos pede, que no final, a garantia da vitória, né? Querendo ou não, eles venceram, mas assim, debaixo do que Deus queria para eles aí ali naquele momento, né? É verdade, é tudo no tempo de Deus, né? E essa última parte aí que eu acabei de comentar é o que define, né? E realmente, porque, cara, às vezes Deus ele não tá te dando as coisas naquele momento, às vezes parece que não engata a marcha, sabe? Parece que só a ré tá funcionando. Mas Deus ele tem um tempo certo para fazer as coisas. Se a gente dentro da vontade de Deus fizer essas coisas, as bênçãos do Senhor elas vão nos alcançar. A Bíblia nunca falou que a gente tem que correr atrás de bênçãos, que a gente tem que correr atrás de riqueza. A Bíblia nunca falou isso. Ele sempre falou que se nós fizermos a vontade de Deus, essas coisas vão nos alcançar. Então,
É isso que nos momentos difíceis, nos momentos em que eu choro, porque nós choramos também, mesmo cristãos choram, é isso que nos fortalece, é isso que me fortalece, é isso que me dá força para continuar minha caminhada, né, como cristão e fazendo a vontade de Deus. Amém. Muito obrigada, Alain. Muito obrigada a todo mundo que acompanhou. Deixa Eu eu que ver quem tá aqui online. agradeço. Irmã Sandra, o Marcos, pastora Lili, irmão Josivan estão aqui online agora. Teve gente que já entrou, saiu, entrou de novo. Mas eu quero muito agradecer, pessoal, todo mundo que está acompanhando as lives aí. Falta duas agora, olha só. Ai, meu amor! Gente, vamos cantar agora tipo Noah? Ai, anjo! Você fez 2 anos! Vamos cantar parabéns? Então, Parabéns pra você nessa nessa data data dá querida, muita felicidade, muitos anos de vida. O Senhor te abençoe e te dê santidade. Muitos anos de vida, muitas felicidades. Viva Senhor. nós! Ah, Ai, de ver. obrigado, gente. Evelyn, obrigado. Eu gostaria de agradecer também aí aos meus fãs que estão me acompanhando, né? O Micael, o Mailan, Futebol, o vê se Marcos pode. Batista. Eu amo vocês, eu sei que vocês me amam e eu amo vocês, e é isso aí. Ô, Luana, ó aqui, ó. Dessa família. Um abraço, Deus Ai, abençoe, viu? Um beijo, não. Eu obrigado. vou te ver antes de acabar o ano, pelo amor de Deus. Tô com saudade. Amém. Vai ver sim, logo, logo. Até mais. Deus Até abençoe, mais, viu? Um Evelyn. abraço. Obrigado. Tchau, tchau, gente. Muito obrigada a todo mundo que acompanhou. Até mais, galera. Até a próxima live. Aguardo vocês.